Bom dia, eu sou Janaína Rodrigues, sócia da COVAC Sociedade de Advogados. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um COVAC 1010, nesse dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, dia que simboliza a luta das mulheres pela igualdade, contra a discriminação de gênero, pelo fim da violência. E nesse dia tão especial, eu estou aqui com Marcela Fuji, ela que é cofundadora de um negócio de tecnologia social que tem impactado diversas mulheres na busca pela igualdade, pela aquisição de poder econômico. E é muito interessante ter você aqui, Marcela. Seja bem-vinda ao nosso COVAC 1010. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é você na fila do pão, né? Vamos lá. Obrigada, Jana. Muito honrada com o convite aqui, estar participando com você nesse dia tão simbólico, né, para nós mulheres. De fato, como você introduziu, né, o dia 8 de março é um dia que simboliza a nossa luta, né, e a gente ainda está lutando para tirar o estigma desse dia, que é o Dia das Mulheres, né? O dia que simboliza a nossa luta, né? Então, fico muito feliz de escutar você também falar isso. E igualmente feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou Marcela Fuji, tenho 43 anos, nascida em São Paulo, criada na Paraíba, então eu me considero paraibana. Meu sangue é paraibano. E sou filha de empreendedores. Na verdade, quando minha mãe, eu era muito pequena, talvez nem nascida ainda, minha mãe ia em Fortaleza comprar renda para vender para os sulistas em São Paulo. Na época, eles já moravam em São Paulo. Minha irmã tinha um grave problema de saúde. E meu pai, vindo de um meio que meu pai vendia saca de algodão para colocar açúcar. Tinha uma fábrica aqui em Campina Grande, chamava Cotonifício Campinense, então ele rodava o Brasil vendendo essas sacas de açúcar, sacas de algodão para usinas. Uhum. Então, eu nasci nesse ambiente empreendedor, né? Depois a história deles aí é algo muito inspirador para mim, mas eu sempre trabalhei com eles e vivi nesse universo. Então, assim, na verdade, era muito natural que eu imaginasse que eu fosse também seguir o empreendedorismo. Só que não aconteceu muito dessa forma. Eu acabei tendo a oportunidade, me formei em Direito, nunca nem tirei a OAB, porque não era a minha praia, entendi que não era a minha praia, mas eu tive a oportunidade de ir morar na Suécia. Então, eu acabei que fazendo uma trajetória lá em multinacionais, na área de gestão de projetos. Então, foram 12 anos morando na Suécia. E lá na Suécia, eu tive a oportunidade... A Suécia é um dos países mais igualitários no mundo. Ela está sempre transitando no top 5 do Fórum Econômico Mundial quando se trata de igualdade de gênero. Então, toda a minha referência de vida adulta foi formada na Suécia. Eu fui para a Suécia aos 23 anos e voltei aos 36. E eu tive a oportunidade de viver numa sociedade que realmente tem os princípios da igualdade de gênero e também da igualdade social. Quando eu decidi voltar para o Brasil, isso veio muito latente em mim, né? Então, eu realmente pedi demissão da empresa que eu trabalhava para realmente poder... Eu queria voltar e escolhi João Pessoa para morar no Nordeste do Brasil, e porque eu queria uma vida também, uma qualidade de vida. Então, eu pedi demissão para empreender, apesar de já ter essa trajetória empreendedora aí de berço, né? De família. De família. E aí eu escolhi, pedi demissão, vim empreender aqui no Nordeste do Brasil, e eu entendi, e vim empreender no varejo, na verdade, né? Então, eu entendi ali no varejo que eu poderia ser essa mudança, esse agente transformador, por diversos aspectos. E eu acho que o que contribuiu mais foi toda a referência que eu construí na Suécia, essa referência de igualdade de gênero e de igualdade social. Muito difícil de implementar no varejo do Brasil, porque o varejo do Brasil é imbuído com o manda quem pode e obedece quem tem juízo, imbuído de que o patrão quer explorar, o empregado será explorado. Isso é muito enraizado na nossa cultura. Então, meu primeiro desafio foi, de fato, destruir todos esses paradigmas.
E logo em seguida veio quando eu vi que era possível, veio uma vontade, uma inquietação muito grande de que se eu consigo dentro da minha loja de varejo, por que eu não consigo mais? Né? Então, a Bilebs, né, que é de fato a empresa que você apresentou, que a gente fundou, é de fato uma empresa que nasceu dessa inquietação, de saber que a gente consegue ser o agente transformador na sociedade. Uhum. E combinando todo o meu background, do meu sócio Christian, que também é meu parceiro na vida, a gente já está junto aí há mais de 20 anos, a gente entendeu que a gente tinha muito para contribuir, né? E a Bilebs nasceu nesse contexto, né? De entendendo que a gente tem, e com o propósito de acelerar futuros diversos, inclusivos e abundantes, com recorte de gênero. Uhum. Interessante. Bom, como vocês perceberam, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dessa empresa de impacto social, mas também a gente vai fazer uma conexão com o setor educacional. Qual que é a contribuição desse segmento para a luta pela igualdade de gênero, né? O que as instituições de ensino podem fazer para colaborar? Marcelo, eu estava olhando alguns dados, inclusive do site da Bilebs, e me chamou muita atenção. Então, eu peguei alguns que dão a seguinte informação: a gente vai ter 108 anos até alcançar a igualdade de gênero se a gente não fizer uma intervenção drástica neste momento atual. Que mulheres e pessoas negras têm menor renda e são maioria entre desempregados no Brasil. Isso até me conectou um pouco com algo que eu estava lendo em relação ao terceiro setor, que é o segmento que eu atuo, né? Embora a gente saiba que o terceiro setor é voltado, né, para causas sociais, saiu uma pesquisa do ano passado da Gema Consultoria falando que 46% das OSCs, por exemplo, tem uma participação de mulheres na liderança abaixo da média, apesar do maior número de ter muitas mulheres na função de colaboradoras, mas no nível de gestão a gente não vê essa proporção. E que 62% dessas OSCs tinham um percentual de pessoas negras na liderança abaixo da média. Então, se a gente for fazer o recorte mulher, é menos ainda, né? Outro dado que eu vi é que 41% dos gestores afirma aquela clássica desculpa, né? Todo mundo está muito ocupado para fazer qualquer implementação de qualquer tipo de política voltada para diversidade e inclusão. Esses dados estão corretos? É isso mesmo? São eles que te fizeram seguir esse caminho do empreender pela promoção de equidade de gênero? Eu sei que você é empreendedora, você tem, né, outra atividade, mas você quis um desafio, né? O seu papel no mundo aqui, você fundou essa Bilebs. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho esses dados e o motivo pela promoção de empreender pela promoção de equidade. Os dados estão corretos, no entanto, esse último dado, né, em relação às empresas, isso é um cenário que vem se mudando, vem mudando no último ano, principalmente, com a implementação da política do ISD, né, ESG. As empresas estão sendo medidas por esse índice, onde você mede a sustentabilidade, né, e todos esses aspectos, e a sustentabilidade também já está muito claro que ela não vai vir sem a igualdade social e a igualdade e consequentemente a igualdade de gênero. Então, assim, se não é pelo amor, é pela dor, né? Então, se você está sendo, né, tem o tripé também da sustentabilidade, que hoje, as empresas, elas observam não apenas o lucro, né, e a efetividade, mas também o impacto que você causa na sociedade. E isso é muito importante. Eu poderia dizer N dados aqui do porquê você deveria investir na diversidade e na igualdade de gênero na sua empresa, porque isso comprovadamente vai tornar a sua empresa mais lucrativa. Esse é um ponto. Mas, sim, uma das últimas pesquisas dizem que a gente vai demorar 108 anos para alcançar a igualdade de gênero. Talvez tenha algum outro dado que, infelizmente, não é menor do que esse, né? Eu já escutei alguns outros dados que falam em 254 anos. Então, assim, o buraco vai muito mais lá embaixo, né? O motivo que fez para que eu tivesse o recorte de gênero na Bilebs foi uma motivação pessoal, na verdade. Quando eu voltei, né, nós voltamos, eu e o Christian, com toda a nossa imbuídos dessa cultura sueca, principalmente da igualdade de gênero,
Nós sentamos, conversamos, realmente foi uma conversa, o que a gente vai fazer para que a gente consiga manter tudo que a gente aprendeu lá? Uma vez você está aqui no Brasil, é muito fácil de você se absorver, né, por todas as facilidades, a terceirização de serviço. E uma das coisas que a gente decidiu, eu não vou ter babá para os meus filhos, né? Eu voltei já há 9 anos, meus filhos na época tinham 4 e 7 anos, tenho 2 filhos, Yasmin e Yuri, hoje têm 16 e 13 anos. E então a gente decidiu que a gente não queria babá, que a gente queria manter a mesma vida, o mesmo estilo de vida que a gente tinha na Suécia. E isso causou muita comoção, muitos indagamentos, as pessoas perguntavam por que eu não tinha empregada, principalmente no Nordeste, né, Janaína? Eu fui criada com diversas, dentro da minha bolha privilegiada, apesar dos meus pais terem tido essa jornada tão inspiradora, né, saindo ali do zero, mas assim, eu fui criada num ambiente de mulher branca privilegiada, então eu sempre estudei nas melhores famílias, eu sempre fui criada, eu sempre tive empregados, né, para que me ajudassem, enfim, ajudasse a família. Herança, né, da escravidão, Isso, muito da presente na escravidão, nossa sociedade. Exato, essa necessidade, esse servilismo, né? E assim, hoje ainda você olha aqui no Nordeste e você tem pelo menos 1 ou 2 funcionários, empregados domésticos, que vai ser invariavelmente mulher, ou se não for mulher, com certeza vai ser um homem preto, né? Então, eu nasci eu fui criada nesse ambiente. O fato é que, quando eu comecei a ser questionada pelo meu estilo de vida, as pessoas falavam, e eu nunca nem tinha pensado no feminismo, e as pessoas falavam, não, você é feminista, e comecei a ser chamada para dar palestra sobre estilo de vida, e eu falei, poxa, e ali eu fui entender que eu era uma feminista intuitiva, né, que ali foi quando eu fui me interessar, de fato, pela teoria, o que é, mas o principal motivo pelo recorte de gênero foi essa indagação, por que tem que ser assim? Mas por que não? Né? Então, e eu lidando com dados de feminicídio, a minha volta, aspectos e com acontecimentos que mulheres à minha volta passavam, e isso, eu entendi que isso poderia ser uma realidade dos meus filhos, porque meus filhos estão crescendo aqui. Sim. Né? Então, eu acho que foi tudo isso. A ausência de poder econômico, né, dentro das mulheres, que é muito comum, né, muita dependência do homem, que acaba decidindo o que comprar, o que, né, vestir, deixar de vestir, mas muito, muito interessante, assim, essa mudança de chave. E aqui eu acho até interessante a gente fazer uma pontuação, que a gente não é contra, né, o tipo de trabalho dentro de casa, mas ele deve ser pago de acordo, né, com os valores adequados para a pessoa sobreviver. Ela não é, né, a gente superou a escravidão. Então, só que, lamentavelmente, a gente sabe que ainda existe muita condição análoga de escravo dentro do ambiente doméstico. Então, é isso que a gente tem que promover. Será que realmente essa pessoa, ela quis ser esse tipo de funcionário ou foi a única opção dada, né? E eu, como empregador, o que eu faço para promover, né, o empoderamento dessa minha funcionária também? Será que eu dou condições para isso, né? Então, acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Isso, sem dúvida. E eu acho que, inclusive, tem um texto meu que fala sobre essa questão do servilismo. É uma decisão minha, eu nunca tive empregada doméstica. A solução que eu tive para ter ajuda realmente foi uma diarista que vem na minha casa uma vez por semana, para poder nos ajudar. Aqui, todo mundo aqui em casa é participativo nas tarefas domésticas, mas eu acho que a relação que a gente tem do empregado, empregador, quando se trata da empregada doméstica, primeiro que ela vai ser invariavelmente mulher e preta, né? E segundo, é justamente essa relação de servilismo, que ainda é uma herança muito forte nossa. Então, eu acho que o nosso desafio aqui é, de fato, refletir sobre isso, né? Sobre essa relação de servilismo. A gente está gerando emprego, então a gente precisa, de fato. Mas, como você diz, como eu empodero essa mulher? Como eu dou possibilidades para que ela faça o que ela queira, de fato, e tenha uma vida decente? Com certeza. Agora, Marcela, explica para mim o que é um negócio de impacto e qual é o trabalho realmente realizado pela Bileves.
Negócio de impacto é quando você visa não apenas o lucro, mas você visa as transformações que você está fazendo na sociedade. Né? Então, e isso não significa você estar empregando. Eu emprego, então eu gero empregos. Isso é uma transformação. Sim, isso é uma transformação, mas no mundo que a gente vive hoje, para alcançar de fato a sustentabilidade, esse impacto ele tem que ser muito mais mensurável, e esse impacto ele tem que acontecer ali para a sociedade. Né? Então, hoje, há alguns anos atrás, a ONU estabeleceu os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sociais. Sim. E a gente sempre fala deles porque se você tem dentro da sua empresa, né, e eu coloco isso em todas as empresas, porque eu acho que hoje a gente também vive uma bolha do impacto, e eu fiz questão de sair dessa bolha, porque eu acho que toda empresa ela tem condição, né, apesar do hype, de estar focando nos ODS. Né? Então, o primeiro, eu acho que um recado que eu queria deixar é, se você não conhece os ODS, entra no site da ONU, vê quais são os ODS e vê como é que a tua empresa está atuando diretamente para algum daqueles 17 ODS. Os ODS que a Abilebs atua diretamente é a igualdade de gênero, o de redução de desigualdades e empoderamento e crescimento econômico. São os 3. É o ODS 5, o ODS 8 e o ODS 10. E a Abilebs faz isso através... O que a gente entendeu? A gente entendeu que empreender é difícil para todo mundo, né? É difícil para homem e para mulher, porém, para mulher é muito mais difícil no nosso país. Existe um dado do Sebrae que diz que a cada 10 homens que empreendem, que começam a empreender, 6,4 tem o empreendimento dele virado em negócio. Significa que ele conseguiu suceder com esse negócio, conseguiu ter sucesso. Porém, quando a gente faz essa mesma comparação com as mulheres, a cada 10, apenas 3,9 continuam com seu negócio. E aí a gente refletiu, mas por que isso, né? Empreender é difícil para todo mundo, é muito punk, principalmente no nosso cenário da economia brasileira. Só que quando a gente traz isso para o cenário das mulheres, a gente entende que ela tem que lidar não apenas com a dificuldade do empreendedorismo no Brasil, mas ela tem que lidar com os preconceitos, com o machismo, com os vieses que ela mesma, né? Porque a gente cresce num ambiente entendendo. Então, ela mesma vai dizer, não, eu não... vai encontrar as dificuldades e ela mesma vai dizer, não, eu não dou para isso, eu não dou para empreender. Né? Com a jornada tripla, né? Que a gente enfrenta. Então, com a falta de empatia e sororidade, que nós não fomos ensinadas, né? São habilidades que não nos ensinaram. A gente ensina a escrever, ensina a programar, mas ninguém ensina a ser empático, ninguém ensina a ter sororidade entre as mulheres, né? Então, tudo isso é um contexto que dificulta muito para que a mulher, apesar do Brasil ter um número muito grande e significativo de mulheres empreendedoras, porém, você tem toda essa dificuldade de estar transformando o seu empreendimento em um negócio realmente rentável. Né? E aí, consequentemente, existe toda a desistência. E um outro aspecto que eu queria te dizer é justamente a chamada economia do cuidado. Né? As mulheres, elas são as que cuidam. Então, invariavelmente, a gente vai cuidar do marido, a gente vai cuidar dos filhos, a gente vai cuidar dos avós. E num cenário pandêmico, se a mulher não perdeu o emprego, ela teve que sair para ficar em casa cuidando de alguém ou de alguma coisa. E o que ela vai fazer para poder ter renda? Empreender. Por necessidade, né? Então, essa é algo que a gente precisa entender. O empreendimento feminino no Brasil, ele é, na sua maioria, de empreendimento por necessidade. Então, a Abilebs, ela entendeu isso e a gente desenvolveu uma metodologia nossa própria que traz não apenas o ferramental, que é isso que você vê muito abundantemente no mercado, né? Plano de negócio, mídias digitais, financeiro, jurídico, tudo isso, mas a gente também traz esse olhar de acolhimento, né? Esse olhar que você vai ter que dizer que realmente existem os preconceitos, existem os vieses, a gente incentiva, a gente ensina empatia, sororidade, tudo isso num programa de 10 semanas, combinado com mentorias individuais. Então, a gente vai estar sempre convergindo e divergindo dentro desses aspectos que eu pontuei agora, mas com mentorias individuais.
que é onde ela vai chegar para você e vai dizer qual é a minha maior dificuldade dela, seja ela no empreendedorismo ou mesmo na vida pessoal dela. Sim. Porque muitas vezes ela vai dizer que não consegue empreender porque o marido não deixa, porque o pai não deixa ela pedir demissão. Tem diversos aspectos, casos realmente passados pela Bilebs, que a Bilebs presenciou. A dificuldade realmente da mulher brasileira de empreender, na base que a gente trabalha. E qual é o recorte dessas mulheres? Vocês têm alguns dados estatísticos, né? Qual é o recorte de raça, idade, inclusive quantas mulheres já foram impactadas, né, pela Bilebs? Acho interessante a gente trazer esses números. Sim, a gente terminou 2021 com 841 mulheres que já foram, que passaram pelo nosso... O nome desse programa é Efeito Furacão, né? Então, a gente tem 841 mulheres que já passaram por esse programa, porém, a gente estima que 4.000 pessoas já foram impactadas por ações diretamente causadas pela Bilebs, né? Seja ele palestras, ou workshops, porém, 841 mulheres passaram por esse programa. O perfil delas é, de fato, ali na idade de entre 30 e 45 anos, é o nosso maior recorte. Porém, existe, a gente, dentro dessas 841 mulheres, a gente atendeu mulheres desde 18 até 70 anos. Mas existe uma parcela maior ali, entre os leitos, final dos 30 anos, né, os final dos 20 anos, então 28 até 45 anos. As mulheres, apesar do nosso programa ele poder ser aplicado para qualquer classe social, a gente tem, de fato, uma intenção de realmente poder ajudar a maior parte da população, que é a mulher, e a gente está no Nordeste, a gente foca muito no Nordeste, então, que é a mulher realmente das classes C e D, né, CD, então... e também em mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente já rodou programas numa comunidade de marisqueiras, por exemplo, no litoral da Bahia, e é impressionante o empoderamento não apenas econômico, mas digital, porque a gente, nesse cenário pandêmico, tivemos que digitalizar todas as nossas soluções. Então, de você entender como é que a possibilidade de usar o celular, não apenas para uma mídia, para um Instagram, um WhatsApp, mas a bancarização, o empoderamento digital. Então, tem todo um agregado que vem junto com o efeito furacão. Bacana. Agora, puxando um pouquinho aqui para o segmento da Covac, né? A gente sabe que a educação ela é formada por um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Eu tenho visto diversas iniciativas de instituições que a gente atende, fomentando empreendedorismo, a inovação social. Então, muitos são os casos de incubadora, de aceleradoras, até porque a gente tem casos exitosos, né, dentro do universo educacional. Então, Facebook, Dropbox, eles saíram tudo dentro desse contexto universitário. Então, eu realmente acredito, né, que a educação tem um papel relevante nessa contribuição. E aí eu queria perguntar para você, assim, qual que é a sua opinião em relação à educação? Ela tem oportunidade para, né, fomentar esse empreendedorismo feminino? Como você colocou, né? Eu acho que qualquer instituição ela deveria olhar o ODS e ver onde se encaixa, né? O ODS, a gente sabe que tem uma diretriz para ensino, tem a outra diretriz para igualdade de gênero, então acho que só por isso já haveria um compromisso, mas qual é a sua opinião sobre isso, o papel das universidades? Eu acho que as universidades têm um papel fundamental na educação empreendedora do nosso país, né? Existem muitas universidades, como você mencionou, com aceleradoras, incubadoras. Acho válido também que focam justamente nesse novo cenário, né, da economia, né, de startups, de negócios rápidos, do testa, pivota. Isso é muito importante. Eu queria pontuar dois aspectos, no entanto. Eu acho que
a gente não pode deixar de lembrar que o varejo é uma força motriz da nossa economia, né? Então, com todo esse movimento de startups, né, e da tecnologia, que de fato é muito importante, eu acho que a gente precisa também ter esse olhar para essa força motriz do nosso país, que é o varejo, né? Onde a mulher, de qual a gente está falando, vai começar. Invariavelmente, se ela precisa rentabilizar, e o empreendimento dela é por necessidade, ela vai vender o bolo, ela vai vender, o brigadeiro, não, ela vai ver algo que ela tenha uma aptidão para poder estar comercializando. Isso é uma força motriz da nossa economia. Uhum. Um outro aspecto é que é muito importante o trabalho que as universidades estão fazendo na questão do fomento do empreendedorismo, com programas específicos para isso, mas o que eu observo é que há apenas um foco para as ferramentas. E como eu mencionei mais cedo aqui na nossa conversa, as ferramentas, elas não são apenas elas são necessárias para que a gente tenha um fomento do empreendedorismo feminino. A gente precisa ter esse olhar acolhedor, esse olhar que olhe realmente o porquê, de fato, essa mulher não está conseguindo seguir com a sua empresa, né? E para isso você precisa ter um recorte de gênero e um recorte racial também, né? Porque se você olhar nessas empresas que você mencionou, é todo homem branco, né? Sim. Eu até compartilhei com você, né? Eu li uma pesquisa que era esse o recorte do empreendedor brasileiro. Jovem, 30, 45 anos, branco. E o que a gente vai fazer de diferente, né? Para a luta pela igualdade social. Exatamente. Então, eu acho que eu sempre falo na intencionalidade, sabe, Jana? A intencionalidade, ela é uma ferramenta muito importante nesse momento que a gente está passando na nossa sociedade, o que é um momento de evolução mesmo, sabe? De evolução moral. A gente não admite mais os preconceitos, a homofobia, o machismo, o etarismo. Isso não é mais admissível. Mas, para isso, a gente precisa da intencionalidade. E a intencionalidade a gente só faz se a gente se questionar. Um exemplo de intencionalidade. Entrei no restaurante, quantas pessoas pretas tem naquele restaurante que não estão servindo, né? Agora, como eu estava te comentando, eu resgatei meu hábito da leitura, eu sou uma leitora voraz, porém que havia perdido isso, mas agora nesses 3 últimos anos, eu consegui resgatar. E uma análise que eu fiz nos livros que eu li 53 livros em 2021. Aí eu fui fazer um recorte. Primeiro que eu dou muita preferência para a literatura estrangeira. Aí eu já me incomodei. Eu disse, não, a gente tem tanto autor nacional, por que eu não leio? Depois, apesar de ler muitas mulheres, eu leio pouquíssimas mulheres pretas. Então, dois tipos de literatura que eu estou dando prioridade a ler é realmente literatura nacional e autoras de mulheres pretas. E isso eu faço intencionalmente ao escolher meu livro, né? Isso é uma intencionalidade, de você entrar numa sala de reunião e você ver quantas mulheres, tantas, quantas elas têm o poder de decidir, têm a voz, ou são em cargos de assistência, está servindo cafezinho, ou está ali como uma secretária. Então, tudo isso é a intencionalidade que as universidades podem se perguntar na hora dos seus programas. Os programas de empreendedorismo, qual o percentual de mulheres? Qual o percentual de pessoas não brancas? Né? E ter essa questão do acolhimento. Eu acho que a gente precisa dessa intencionalidade. Sim, e até porque, até citando aqui, né, o autor Miguel Arroyo, que ele escreve nessa linha de políticas educacionais, ele coloca o quanto a política educacional ela é a ferramenta para a mudança social, entendeu? Para a gente conseguir alcançar uma igualdade, erradicação da pobreza, entendeu? Só que para isso a gente precisa que toda a sociedade, que as instituições de ensino tenham esse compromisso realmente, né, com essa mudança, com essa transformação. Exatamente. Então, a origem já remonta a isso. Bom, adorei aqui a nossa conversa, breve conversa. E eu queria te pedir, então, já que você é uma leitora voraz, tem alguma dica de livro, algum podcast, filmes, para quem quiser se aprofundar nessa parte até de
negócio de impacto, ou mesmo na perspectiva de gênero? Eu tenho, são 2 livros que eu li recentemente. Um livro é de uma autora nacional, a Rosana Pinheiro, né? O Amanhã Vai Ser Maior. Uhum. Posso deixar o link aí para as referências. É um livro que faz uma análise muito importante sobre a política, sobre a situação geoeconômica do país, geopolítica do país. Uhum. Fala muito da precarização, fala um pouco também da precarização do emprego, né? Que é algo que a gente vem atravessando, e acho que as universidades ela têm um papel fundamental nesse quesito da precarização dos empregos. Uhum. E o outro livro é um livro da Naomi Wolf, que é O Mito da Beleza. Um livro muito impactante, que eu acho que todo mundo deveria ler, porque fala realmente como a mulher é um produto. A mulher é um Já estou produto anotando. da política, da economia, né? Como nós fomos moldadas para ser esse produto que a gente é hoje. Com Então, certeza. Vou dar uma dica aqui também, né? Pegar um gancho, então, já que você falou que é sugestões, né, de mulheres negras, eu não sei se já leu Hibisco Roxo, da Chimamanda. não, mas já estou anotando aqui. Hibisco É roxo? Hibisco Roxo, é muito forte, ela faz todo o recorte social, econômico, cultural, acho que é de Angola, salvo engano. Posso estar errada do país, mas é bem Não, é interessante aqui, isso. mostrando. Uhum. Então eu li também dela mesmo. Ai, já, a gente vai passar aqui. Mas eu li agora em janeiro e adorei, tá no meu top 3, Americana. Ah, sim, uhum. Eu amei muito, assim, é muito forte o livro, assim. Então eu Uhum. tenho, mas já tá aqui na minha lista. Só fazendo uma correção, é da Nigéria, na verdade. Ela faz esse Isso. recorte, né, educacional, cultural, político, bem interessante. Fica aqui a Ela é muito dica. maravilhosa, ela é muito Sim, maravilhosa. sim. E aí, outro livro também, aquele que eu havia comentado, Mulher, Roupa e Trabalho. Como se veste a Nossa. desigualdade de gênero. Eu acho que, né, você é formada em Direito, apesar de, né, não praticar, mas ele é bem interessante porque foi feito por uma consultora de moda e por uma advogada, mostrando como o vestir da mulher tem todo um arcabouço, tem todo um processo político, cultural. Então, não é simplesmente a gente abrir, né, o guarda-roupa e colocar a primeira roupa, né? A gente pensa, será que eu vou ser avaliada de Será que eu tal vou ficar forma? gorda? Será Será que que eu eu vou vou ser ficar julgada? magra? Fora essa questão mesmo, né, do gorda, magra, mas a gente pensa muito assim no respeito. Será que vão me levar em consideração se eu for com uma roupa colorida? Eu preciso então ir com uma roupa mais masculinizada. Estou achando bem interessante. Eu comecei a ler, então fica aqui também essa minha recomendação. E Vou ler os Marcela, dois. onde que as pessoas podem te encontrar a Bilebs? Vocês têm redes sociais? Sim, temos. A Bilebs tem um Instagram, onde o nosso arroba é o @be.lebs, né? Temos a Uhum. nossa webpage, que é bilebs.org. Quem quiser falar comigo, pode entrar também. As minhas redes no Instagram e no LinkedIn são todas abertas, então é Marcela Fuge. Eu estou à disposição para conversar, debater, discutir como é que como é que juntos a gente vai conseguir alcançar essa igualdade de gênero, porque eu quero muito, Jana, nos próximos 8 de março, não tá com essa sensação que eu tô hoje, sabe? De que a gente ainda está tentando dizer o que é que o 8 de março significa. Isso é muito Sim. frustrante, isso é muito assim, assim, a sensação de exaustão. Então é isso, eu queria agradecer Sobretudo, muito. sobretudo, assim, se a gente pensa nesses fatos, nesses últimos dias, né? O que é isso? A Muito. gente, O no que é meio de uma isso? guerra, a pessoa cogitar fazer, né, um turismo sexual, olha que absurdo, assim, a gente não tem motivo nenhum para comemorar, assim, a gente sabe que houve avanço, mas que existe toda essa força, né, do retrocesso, que a luta ainda é muito grande, assim. E o mais triste, e o mais triste, preocupante e desesperador é saber que esses comentários, é o que rola nos grupos dos WhatsApps, é o que rola nos grupos de conversas de homens, né? Então, é isso. Eu acho que
O meu desejo é que a gente, nos próximos 8 de março tenha, de fato, tido uma evolução nessa nossa luta, porque ela é longa, a gente está progredindo em passos lentos e a gente não pode esperar, porque não vai existir um futuro sustentável sem igualdade de gênero. Não vai existir. Então, mas queremos obrigada, vivenciar Jana. essa igualdade neste momento, né? Não temos 100 anos aí, Não né? temos. Infelizmente, então é agora, queremos agora. Bom, Marcela, muito obrigada pela conversa, é um prazer sempre falar com você. Espero que fique aqui, né, a sementinha para que cada um tenha mais curiosidade para falar sobre negócio de impacto, sobretudo essa perspectiva de gênero. Forte abraço para todo mundo que escutou o nosso COVAC 10. Boa semana. Tchau, tchau. Muito obrigada.